Lembrando que os dados aqui em toneladas, mas durante o cálculo a gente vai utilizar em quilonewtons, né? Então, basicamente, para esse caso aqui, a gente pode seguir aqui, por exemplo. Então, a primeira coisa é chegar na carga que eu tenho. Se eu tenho lá o valor de 220, eu vou multiplicar por esse 1,05, que é a consideração do peso próprio do pilar. Tá? Então, do pilar não, perdão, né? Do bloco. Peso próprio do bloco. Então, esse peso próprio do bloco sempre vai ser, igual o Diego perguntou, esse 1,05. Fazendo aí 1,05, 220, dá 231 quilonewtons, certo? Se alguém tiver alguma dúvida durante aí, por favor, ativa aí o áudio e a gente vai conversando, vai tirando as dúvidas. Então, na sequência, a gente verifica aí a perda de eficiência das estacas, tá? Perda de eficiência do conjunto de estacas, né? Então, aquela mesma coisa da página 3, da apostila também, tá bom? Então, essa perda de eficiência, primeiro eu tenho que fazer o cálculo do número de estacas e, na sequência, verificar essa perda de eficiência, né? Acabei até acelerando ali. Então, o número de estacas, como eu falei para o Lucas, vai ser o valor que eu tenho de 231 dividido pela capacidade de cada estaca. A capacidade da estaca, inicialmente, 9 toneladas, ou seja, 90 quilonewtons. Essa conta aqui deu 2,56, que automaticamente a gente vai transformar isso aqui em 3 estacas. Pelo fato de ter chegado a 3 estacas, consequentemente, a gente tem que verificar, então, essa perda de eficiência em função do conjunto de estacas. A perda de eficiência para 3 estacas, igual nós vimos lá na apostila, na página 3, então, assim como indicado aí pelo autor Iopanan Rebelo, né, o livro dele, essa figura saiu do livro dele. Então, para 3 estacas, a perda de eficiência está na ordem de 87%, tá bom? Então, com relação a isso, eu pego os 90, que era o valor inicial, e vou fazer essa multiplicação por 0,87. Acho que o Murilo tinha falado ali no chat, alguém comentou com relação a isso, né? Na hora que eu verifico esse 90 pelo ponto 87, automaticamente eu chego lá em 78,3 kilonewtons, ok? E aí faz a verificação do número de estacas, tá? Você pega lá a carga de novo, já considerando o peso próprio, e divide agora pela capacidade da estaca com a perda de eficiência. Então, nesse caso aqui, deu 2,95. 2,95 ainda continuam sendo 3 estacas. A gente sempre vai arredondar para o número inteiro acima, tá? Inteiro acima, o número. Bom, até aí tudo bem, acho que a maioria conseguiu chegar, certo? Se alguém não chegou aqui e ficou com alguma dúvida nessa etapa, aproveita a pergunta, senão a gente vai prosseguir, tá bom? Aí, prosseguindo, justamente a distância entre estacas, ok? Essa distância entre estacas, até a Thalita falou no chat agora, 3 vezes o diâmetro, né? Em função, por que 3 vezes o diâmetro? Por conta de ser uma estaca do tipo ou pré-moldada ou moldada em loco. O que vocês acham aí, pessoal? Qual a sugestão de vocês? Se vocês estiverem fazendo pergunta pelo chat, não estou vendo agora, tá? Responde aí alguém, por ser pré-moldada ou moldada em loco? Que tipo de estaca é essa? Falado aqui, né? Estaca Strauss. Certo? Estaca Strauss, eu já tinha falado que é modelo moldado em loco, né? É produzida no local. Então, na mesma página 3, igual o pessoal perguntou aí, ó, tá aqui. 3 vezes o diâmetro se as estacas forem moldadas em loco. No caso de estacas Strauss, moldada em loco. Então, 3 vezes o diâmetro. O diâmetro dessa estaca
ela é de φ de 25, aqui. Então, 3 vezes 25. Isso dá 75 centímetros. É a distância entre estacas. Lembrando que essa distância entre estacas, eu disse para vocês que tem gente que utiliza, que adota essa distância entre eixos de estacas. E tem gente que utiliza essa distância entre faces da estaca. A favor da segurança, nós estamos considerando aqui em concreto 3, na disciplina, essa distância sendo entre as faces internas da estaca e não entre eixos, ok? Então, acho que quem estava na aula, lá na última aula, deve se lembrar desse quesito aqui que a gente abordou lá durante a aula. Né? Além disso, acredito que todo mundo tenha conseguido chegar até essa distância, na sequência o L, né? A maioria também acertou aí o L. Então, quem que é o L? 75, mais metade da estaca de um lado, mais metade da estaca do outro. Se a estaca tem 25 centímetros, metade da estaca é 12,5. Do outro lado, a estaca também tem 25 centímetros, também é 12,5. Lembrando que não se utiliza, não se adota estacas de diferentes diâmetros no mesmo bloco. Apenas elementos com as mesmas dimensões, ok? E aí, com isso, chega, então, aos 100 centímetros que a maioria aí respondeu, a maioria, quem respondeu a essa condição, acertou, ok? Bom, pessoal, até aí nenhuma dúvida, certo? Até aqui, tranquilo, tudo bem? Se alguém tiver dúvida, fale agora ou cale-se para sempre. Ok, né? Alisson, Felipe, Vinícius, legal. Você viu, Wellington, por enquanto não falamos do Alinha, tá? Vou falar do Alinha agora. Você tinha perguntado lá, vamos falar do Alinha agora. Lembrando que o PowerPoint aqui, depois no final da aula eu já posto lá no ambiente virtual e vocês já vão ter o acesso. Só o vídeo que demora um pouquinho mais, porque é mais pesado, demora para carregar. São 3 estacas, porque só metade 2 vezes, porque as estacas estão de forma triangular, é o que a gente vai ver na figura agora, essa figura aqui. Dá uma olhada nessa imagem. Então, se eu estou falando de estaca triangular, modelo triangular, a distância de uma para outra, nessa distância aqui só tem 2 estacas nessa linha. Nessa linha diagonal só tem 2 estacas, e nessa outra linha diagonal também só tem 2 estacas. O conjunto tem 3 estacas, mas cada linha tem 2. Bom, Lucas? Lá na aula anterior nós comentamos também com relação ao tipo de estacas, né? Se eu quisesse utilizar, por exemplo, 3 estacas, mas 3 estacas em sequência, então, por exemplo, 1, 2 e a terceira estaca aqui em cima, em linha, né, sequencial, em linha sequencial, pode, mas isso geralmente leva a opções antieconômicas, porque daí você está gerando um bloco muito comprido e, consequentemente, tende a gerar também uma distância maior entre o pilar e a estaca. Isso resulta em um ângulo também que, consequentemente, você, para combater esse ângulo que vai ficar mais distante, porque a estaca vai ficar mais distante do pilar, consequentemente, a gente acaba tendo que ter uma altura um pouco maior. Então, geralmente, blocos com 3 estacas em linha, eles precisam ser mais altos, e, além disso, geram também, na maioria das vezes, uma quantidade maior de armadura também, tá? Então, eu vim aqui para esse caso aqui, já deixei meio preparado para vocês observarem a figura. Então, como eu disse, a gente vai usar um modelo de 3 estacas triangular. Sempre se opta, quando nós chegarmos a 3 estacas, a questão de 3 estacas, optar ou preferir por triangular, tá? Modelo triangular, tá? Preferir por modelo triangular, no caso, ou formato, né, triangular aqui nesse caso. Formato triangular para as estacas, para os blocos de 3 estacas, pelos motivos que eu comentei antes. Isso, por que eu falei com relação a estaca? Se eu tenho um pilar aqui no meio, esse pilar aqui no meio, ele acaba ficando
mais próximo das estacas. Se eu tivesse estacas em linha, automaticamente, ao se ter essas estacas em linha, eu acabo tendo, por exemplo, observem, três estacas aqui. Então, se eu tenho o pilar aqui em cima, a hora que eu tenho esse pilar aqui em cima dessa estaca, tá? Essa daqui, ela vai ficar mais distante, essa distância que eu tenho aqui, por exemplo, tá? Não se atenha ao número aqui, tá? Um valor qualquer. Essa distância aqui, ela é maior do que essa distância aqui, tá? A mesma coisa acontece se eu estiver falando de uma distância que vai estar aqui, ó, nesse sentido. Daqui para cá, por exemplo, tá? Então, essa distância maior faz com que a altura do bloco seja maior também, tenha que ser maior. Por que que a altura do bloco tem que ser maior? Para respeitar aquele ângulo de 40 a 55 graus. E aí, com isso, você acaba, geralmente, tendo o bloco bem mais alto e também tende a ter uma quantidade um pouco maior de armadura, porque a estaca está mais distante do pilar. A estaca mais distante do pilar, geralmente, é a que vai fazer com que o bloco tenha mais armadura, tá bom? Então, pode-se fazer desse jeito, desse modelo em linha, mas ó, geralmente a gente opta por modelos triangulares, ok? Além disso, pessoal, então se eu tenho três estacas, vamos verificar aquela questão do A, né? A gente chegou aqui, até aqui agora, só até o 100, certo? 100 centímetros, lembrando quem que é o L? L é a distância entre estacas, então tá aqui, ó. L é a distância entre estacas. Ah, mas só essa? Não, não é só essa. Se eu pegar aqui, daqui para cá, também tenho que ter a mesma distância. Tá? E do outro lado, também. Bom? Então, se o L deu 100, automaticamente eu tenho que ter 100 entre todos os eixos de estacas. Se for em linha, cada distância tem que ser também 100. Então, por exemplo, se no nosso caso lá nós calculamos deu 100, então aqui teria que ter 100 também, ok? Então, teoricamente, esse bloco teria que ser mais ou menos assim, tá vendo? 100 e 100, ok? Como no caso a gente não vai fazer desse jeito em linha, nós vamos fazer em formato triangular, que é o preferencial, repito, 100 centímetros para todos os lados. Tudo bem? Dúvidas, pessoal, por enquanto? Tranquilo? Se alguém tiver dúvida, liga o áudio aí. Seguindo, o que acontece? Lembrando que o pilar, no nosso caso, esse pilar aqui, ele tem exatamente como a gente falou lá, 30 por 20, certo? Então, lembrando que 30 por 20, eu estou considerando 30 na horizontal, 20 na vertical, primeira medida na horizontal, segunda medida na vertical. E esse pilar, ele obrigatoriamente tem que estar no eixo entre esse bloco aqui, tá? Exatamente no eixo desse bloco aqui. Então, como é que eu produzo esse elemento exatamente no eixo do bloco? Tá? É claro que na mão é muito mais difícil. Se você for desenhar isso na mão, você vai ter que desenhar em escala para conseguir chegar nessa solução. Ou no computador, né, com um software muito mais simples. Bom, essas linhas que eu coloquei aqui no meio foram só linhas auxiliares. Tá? Não interessa agora aqui. Eu preciso colocar esse elemento aqui no meio. Tá? Eu só estou demonstrando para vocês como seria o desenho, tá? Então eu tenho que posicionar o eixo do pilar sempre no eixo do estaqueamento, tá? Exatamente no eixo do estaqueamento. O eixo do estaqueamento, se eu for pegar aqui, por exemplo, ó, essa distância aqui, na vertical, ficou com 86, tá? Ficou com 86 na vertical, mas não era 100? Não, não é 100. 100 é a distância entre essas diagonais aqui. Qual que é o ângulo que existe interno aqui nesse bloco aqui? Alguém me responde aí, por favor. Qual é o ângulo interno que tem aqui dentro? Liga o microfone e responde. 60. 60. Ah, não dormindo já. Bom, exatamente, 60, porque a somatória, no caso, tem que dar quanto?
no caso de 3 lados, um triangular, se eu 180. Exatamente, 3 vezes 6, 18. Então, 180. No caso, se eu estivesse falando de um retângulo, de um quadrado, a somatória automaticamente aí daria 360. No caso de um triângulo, a soma interna dos ângulos de um triângulo tem que dar 180. Se é um triângulo equilátero, todos os lados são iguais, todos os ângulos são iguais. Se todos os ângulos são iguais, 180 dividido por 3, 60, tá certo? É isso aí. Então, como é que eu vou achar esse eixo aqui, né? É simples, é só traçar linhas. Professor, Oi, diga. como o triângulo ele tem todos os lados iguais, não seria 90 graus? Não, Todos os 90. lados deles são iguais. Mas aí a somatória, é que triângulo, sempre a somatória dos ângulos internos vai dar 180. Se você, são 3 cantos, não são 3 cantos, tem um canto aqui em cima, um canto à esquerda e um canto à direita, 180 dividido por 3, isso aí vai dar 60. Isso que você está falando seria se fosse, no caso, retângulo ou quadrado, aí seria 90, tá? Nesse caso. Retângulo ou quadrado, sim. Triângulo, não. Triângulo tem que ser 180 os internos. A somatória de todos, lógico. Bom, então, automaticamente aqui, eu achei, por exemplo, o CG aqui, o centro geométrico da figura, né? Passei uma linha aqui de cima até embaixo, uma linha que sai, olha só, sai da estaca da direita e vai até o ponto médio entre as duas outras estacas, né? Qual que é o ponto médio entre essas duas aqui? Exatamente onde fez essa ligação aqui, tá? Mesma coisa lá do outro lado, né? Ó, saiu aqui. Então, esse ponto onde as linhas se cruzaram é o eixo do elemento. Então, eu tenho lá o pilar sendo colocado bem no eixo do elemento ali, tá bom? Como eu disse, essas linhas que eu desenhei aqui são só linhas auxiliares, tá? Só para colocar o pilar na posição que eu precisava, na posição exatamente porque CG do pilar tem que ser o CG do estaqueamento, ok? Isso é importantíssimo. Se vocês não anotaram aí, anotem. CG do pilar tem que ser o CG do estaqueamento. É sempre assim? Claro que não. Até alguém me perguntou uma vez, e se o pilar estiver deslocado, né? Perguntou semana retrasada lá na aula. Se o pilar estiver deslocado, aí tudo bem, ele não vai estar no CG do estaqueamento. Acontece. É a situação que deve acontecer, que a gente tem que procurar? Não, não é. A situação que a gente tem que procurar é fazer com que o CG do pilar seja o CG do estaqueamento. Tá? Quando isso não acontece, a gente tem apenas que se atentar com os ângulos que serão diferentes. Né? Nesse caso aqui, os ângulos serão todos iguais. Tá? Além disso, colocado aqui o pilar dentro do estaqueamento, o que nós vamos fazer? Vocês calcularam o L. O que a gente precisa calcular? O A. Quem que é o A? O A a gente já havia observado aqui, ó. É a distância, né, do bloco aqui, ó. Não, mas esse bloco aqui são de 2 estacas, e o de 3 estacas? O bloco de 3 estacas a gente vai fazer da mesma forma, vai encontrar esse A da mesma forma. Como é que nós encontramos o A da outra vez, lá no bloco de 2 estacas? Nós encontramos, quem olhar aí no caderno vai encontrar o quê? Essa fórmula aqui que nós utilizamos. Então, o A foi L mais metade da estaca, certo? Então, nesse caso aqui, se eu estou falando de um elemento, tá? Metade aqui da estaca, vou colocar entre parênteses para ficar mais claro aqui. Soma com mais metade de novo da estaca, okay? Metade da estaca, mais metade da estaca, e aí entra aquilo que o Ayrton estava perguntando, ou seja, 2 vezes o A'. Vou colocar aqui entre parênteses. Se vocês observarem aí, no caderno, exatamente isso que a gente está, essa forma que a gente está usando aqui é a que a gente usou no bloco de 2 estacas, não mudou nada, ok? Foi exatamente essa fórmula aqui que a gente adotou no bloco de 2 estacas.
Então, quem travou aqui no ar, né, tiveram alguns aí que falaram que travou no ar, não foi? Então, vamos lá. Vou fazer junto aí para ficar fácil de interpretar. 100, o L, tá aqui em cima, né, que eu já tinha calculado esse cara aqui em cima, mais, quem que é metade da estaca? Metade da estaca não é 12,5, que a gente falou? Esse 25 dividido por 2 dá 12,5, né? Então, aqui, a gente até usou aqui em cima também. Mais 2 vezes o alinho. 2 vezes o alinha, foi o que eu falei para o Wellington, 2 vezes o alinha começa sempre em 15. Então, entra aqui como 15 esse valor. Vamos fazer a conta, depois a gente olha na figura lá. Fazendo essa conta toda aqui, quanto que dá? 155 centímetros, é isso, né? 100 mais 25 mais 30, 25 mais 30, 55, 155, tá certo. Só dúvidas por enquanto? Tranquilo? 180? Professor, no enunciado está falando para usar dimensões múltiplas de 10. Não teria Bom, que arredondar para 160? Isso, vamos chegar lá, vamos chegar lá. 180, quem falou 180, não, tá errado, 180 não é não. Ou 180 era a resposta de alguma outra coisa que eu perguntei, pode ser, né? Então, vamos lá. Nós vamos considerar isso sim, Everton, tá? Olha só, 155 centímetros, então vou voltar na figura, e aí vamos olhar aqui, ó. Só, então o que a gente fez? Principalmente quem estava com dúvida, é a mesma coisa do bloco de 2 estacas, tá? Não tem nada de novo aqui. Essa distância interna é o L. Se eu pegar essa distância e colocar aqui nesse ponto aqui, esse ponto que está aqui vai ser o L mais a metade da estaca. Além desse ponto aqui, eu tenho que jogar quanto? Mais 15 para um lado, mais 15 para o outro. São essas linhas que eu já tinha colocado aqui antes, tá? Já tinha posicionado aqui. Já joguei duas linhas de 15 para cada lado. Essa distância aqui, ó, essa distância aqui é a linha que eu estava comentando, estava explicando para o Wellington anteriormente. Tá? Acontece que, se eu fizer essa distância aqui, né, de fora a fora, igual a gente falou agora, ó, daqui para cá, 155, a nossa conta aí, ó, a conta bateu com um desenho, e tem que bater mesmo. Então, 155. Acontece que eu tenho uma questão, uma prerrogativa aqui, não aqui, né, no enunciado, que diz o quê? Que é para se usar bloco rígido, sistema de bloco rígido, e dimensões múltiplas de 10. Se são dimensões múltiplas de 10, nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai partir para uma dimensão maior do que essa, que neste caso aqui, vou voltar aqui, na verdade, se é múltipla de 10, a gente vai adotar aqui 160 centímetros, igual o Everton falou, certo? Porque está pedido no enunciado 160, ok? Então, isso se solicitou, se pediu lá, vamos seguir. Acontece isso às vezes? Acontece. Às vezes o construtor fala, ó, já faz tudo com múltiplo de 10 porque é mais fácil, minha mão de obra já está acostumada e tal. A gente segue a solicitação do cara, pessoal da mão de obra aí. Muitas vezes solicitam esse tipo de coisa. Bom, só que quando eu fiz esse arredondamento, digamos, né, por conta da questão da solicitação lá do pessoal da mão de obra, ou nesse caso aqui denunciado, o que aconteceu com a linha? Porque se esse cara aqui vai ser 155, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar os 155 e vai virar 160. De 55 para 160, de 155 para 160 são 5 centímetros. Esses 5 centímetros de diferença, eu vou ter que diluir. 2,5 para o lado direito, 2,5 para o lado esquerdo, certo? Então, se eu tenho que diluir isso daqui, 2,5 para cada lado, para dar os 160, opa, 2,5. Então, quando eu coloco aqui para ver a distância no final, olha lá, 160.
E aí, o Wellington, que eu estava comentando contigo antes, esse cara aqui, ele começou com 15, sempre. Só que no final ele vai ter quanto? Qual vai ser a medida final do A' nesse caso? Se o Wellington não dormiu, responde aí. R$17,5, né? Isso aí. Exato. Porque eu peguei aqueles 15 e somei com metade da diferença que eu diluí, né? Se eu diluir 5 centímetros, veio 2,5 para um lado, 2,5 para o outro. Então, na hora que eu pego esse cara e ponho aqui, ó, 17,5, 17,5, certo? É isso aí. Começa com 15, mas às vezes por conta de arredondamento vai ficar maior. Tá bom? Então, isso é uma condição. Beleza? Então, eu já sei o A. Esse A vai ser a distância nesse sentido. Lembrando que também vai ser a distância nesse sentido, tá? Também vai ser a distância nesse sentido aqui. E também vai ser a distância no outro sentido aqui na diagonal esquerda para cima aqui, bom? Então, eu tenho que ter 160 em todas as extremidades para esse bloco, ok? Depois a gente vai finalizar ali o desenho, tá? Feito A, qual que é o próximo passo que eu tenho que seguir, então, para dar continuidade? Acho que o pessoal tinha até perguntado com relação à altura. Então, para se ter bloco rígido, tem que respeitar aquelas regras. No nosso caso aqui, quais serão essas regras, no caso? O H tem que ser maior do que A menos AP sobre 3. Quem que é o A? Qual é o A que a gente calculou agora mesmo, pessoal? Não foi o 160? Lembrando que eu vou usar o A que eu acabei de arredondar, certo? E lembrando quem que é o AP. AP é a dimensão do pilar. Olha só, AP está aqui, e BP é a outra dimensão do pilar, está aqui. Se o pilar fosse quadrado, eu calculava uma vez só. Como o pilar não é quadrado, eu tenho que calcular duas vezes. Então, A menos AP dividido por 3, isso vai dar igual a alguma coisa, e aqui embaixo vai ser a mesma coisa praticamente, só que nesse caso não vai ser 30, certo? Vai ser 20, porque o outro lado do pilar tem 20. Ok? Então, é A menos AP dividido por 3, A menos BP dividido por 3. Por que aqui é A de novo? É A novamente, porque é um bloco de 3 estacas. Os blocos de 3 estacas são triângulos formados em triângulos equiláteros, ou seja, os 3 lados iguais. Tá? Então, essa conta de cima dá 43 centímetros e a conta de baixo, cálculo de baixo, dá 46,7 centímetros. Vão conferindo aí no caderno, só vamos fazer no tempo real aí, como se fosse na lousa, bom? Só, eu fui um pouquinho mais rápido aqui, porque é coisa que a gente já viu, tá? Então, o L a gente já viu, o A a gente já viu, o H a gente já viu, tudo isso tá repetindo, tá? Então, estou indo um pouquinho mais rápido mesmo por essa questão. E a outra questão do bloco rígido, para se ter bloco rígido é isso, e para se atender ao intervalo dos ângulos, né? Intervalo dos ângulos. Certo? Como é que eu vou fazer aqui? É a mesma fórmula que a gente viu antes, só que adaptada para um bloco de 3 estacas. Tem aqui na apostila. Comentei naquela semana com vocês. Vocês olharam, quem fez aí, quem estava na aula, copiou a atividade aí, verificou o quê? Que para calcular o ângulo, nós usamos essa equação que está aqui, ó. Essa daqui. Bom? Tangente de θ igual a dl sobre 2 menos AP sobre 4. Mas essa equação que está aqui, ela é válida para bloco de 2 estacas, certo? Por que bloco de 2 estacas apenas? Porque, como eu falei, a gente só tem a variação do ângulo em um plano. A carga sai do pilar e vai para a estaca. Só tem um ângulo aqui. Qual o ângulo? Esse ângulo da vertical. Certo? Só tem esse ângulo da vertical. Agora, no bloco de 3 estacas, eu não tenho a carga saindo do pilar e indo para a estaca diretamente, né? Como se fossem 2 estacas. Se eu fosse pensar aqui, por exemplo, só para dar
ilustrar aqui o exemplo. Então, se eu tivesse esse bloco aqui embaixo, posicionado aqui embaixo, nesse ponto aqui, então eu só teria a questão do ângulo num sentido, ou seja, a carga sai desse pilar e vem direto para cá. Eu só tenho o ângulo da altura. Agora, nesse caso aqui, eu não tenho só o ângulo relacionado à altura, eu tenho o ângulo relacionado à altura, mas eu tenho o ângulo que é exatamente desse cara aqui, né? Desse ponto a esse ponto. Ó. Então, eu tenho um ângulo na horizontal e um ângulo que vai estar na vertical, né? Se a gente for imaginar aqui o bloco em formato 3D, né? Igual a gente viu na lousa na outra semana, tá? Então, tem esse ângulo na vertical e tem esse ângulo relacionado à horizontal. Então, por conta disso, a equação muda. E aí tem aqui na apostila, olha só, para bloco de 3 estacas, ó, bloco de 3 estacas, a equação está aqui, ó, dentro desse quadrinho aqui. Tá? Então não é mais tangente de θ igual a B dividido por L dividido por 2 menos AP sobre 4. É essa consideração aqui. L raiz de 3. Tá? Raiz de 3 sobre 3, na verdade, né? Então esse raiz de 3 sobre 3 é que vai levar em consideração a situação de ângulo tanto na vertical como na horizontal. Ok? Dúvidas, pessoal? Tudo bem? Ou não? Professor Lucas, Oi. eu estou com uma dúvida quanto ao desenho da estaca. Não sei se você consegue terminar de desenhar, porque tem o 160 que fica ali embaixo, Não, né? mas a gente vai fazer o desenho depois. Ah, tá. Eu A fiquei com gente vai dúvida. fazer o desenho. Não, a gente vai fazer. Ah, Aqui, vamos calcular as alturas, tudo aí, depois a gente vai fazer. O Alisson, não é BP menos B menos BP, é A menos BP. É porque para esse bloco triangular, para blocos triangulares, tá? A gente vai até depois colocar aqui. Cadê? Para blocos triangulares, o que acontece? No formato triangular, a gente tem A igual a B, certo? Porque se é um triângulo equilátero, ou seja, os três lados do triângulo são iguais, A, B, então esse lado aqui, se eu chamar ele de B, ele tem que ser igual a A, certo? A é igual a A. Na verdade, um bloco de três lados, ou melhor, perdão, um bloco com três estacas, um bloco triangular de três estacas, automaticamente ele vai ter todos os lados dele sendo A. Então é tudo A, porque ele é triângulo equilátero, ou seja, todos os lados são iguais. Ok? Então, por esse motivo, na verdade, fica como se fosse tudo A. Então, não tem B menos BP, A, né, menos BP. A menos BP por conta dessa consideração. Então, cadê? Só vamos calcular aqui o ângulo e finalizar com a altura. Aí a gente faz um intervalinho de 10, 15 minutos, tá bom? E aí volta para calcular os esforços. Mas vamos finalizar aqui a geometria do elemento. Então, eu tenho que utilizar o quem? Essa equação aqui, tá? Só o detalhe, a M é o menor lado do pilar. Por que é o menor lado do pilar? É o menor lado do pilar porque é ele que vai gerar o maior ângulo. E raiz de 3 sobre 3. Por que é raiz de 3 sobre 3? Alguém sabe o que é raiz de 3 sobre 3 ou não? Descobre aí. Vamos fazendo a conta do... Aqui, vamos fazendo essa conta para a gente descobrir o ângulo, tá, pessoal? Façam o cálculo aí para a gente achar o ângulo. E, consequentemente, na verdade, achar a altura e depois o ângulo, né? Primeiro a gente acha a altura e depois a gente acha o ângulo. Vamos usando aquela fórmula da apostila, está na página 8, né, da apostila. Mas vamos ver se alguém sabe por que a fórmula é raiz de 3 sobre 3. Se alguém souber, pode responder. Tangente de 30 graus, o outro ângulo lá.
que é na horizontal, né? Isso, exatamente. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, esse ângulo aqui, né, de 60 graus, aquela linha projetada aqui, igual eu falei para vocês, metade de 60 são 30 graus, né? Então, essa distância, esse ângulo aqui é exatamente esse cara, né? Então, a tangente de 30 graus é a mesma coisa que a raiz de 3 sobre 3, né? Dá 0,577, se não me engano, né? É exatamente a tangente desse ângulo aqui para levar em consideração a horizontal. É isso aí, tá bem observado o Everton, né, que falou, né? Isso aí. Então, desse modo, né, H, vai ser o H. Lembrando, pessoal, que vocês estão calculando o D, né? Então, na hora que calcular o D, não esqueçam que para o cálculo aí do D, você tem que depois utilizar o D', né? Para a gente chegar no H. Então, não esquece do D', o D' está lá no enunciado, tá? Passei aqui, ó, 6 centímetros, está no enunciado aqui também, né? A distância até a armadura de tração de 6 centímetros. Então, para isso, cuidado aí para não ter perigo de errar ali o cálculo, tá bom? Então, chegaram aí no valor? Isso aí, pessoal, 43 e um pouquinho, né? Isso mesmo. Só que aí, lembrando que esse valor é o D, né? Agora, se você for pensar na altura, essa altura vai para quanto? Porque aqui no caso, como a gente falou, o H vai ser igual. Vejamos aqui, ó. 43 e 4. Pode ser uma casa decimal só. Mais o D' que é 6. Então, isso aqui já foi 49,4 centímetros. É isso? 3 mais 6, 9. E aí, para quanto que vai esse H aqui que a gente vai arredondar? Lembrando que tem que ser um múltiplo de 5, certo? Então, se tem que ser múltiplo de 5, eu vou usar aqui 50 centímetros. Posso usar 50 centímetros ou não posso usar 50 centímetros? O que vocês acham? A gente pode adotar 50 centímetros? É válido para esse caso? Está no intervalo? Quem está no intervalo? Só finalizar aqui. Vamos finalizar a geometria e depois a gente vai para os esforços, pessoal. Então, aqui, ó. 50 centímetros, perfeito. Por quê? Presta atenção. 50 centímetros eu respeito a regra dos ângulos, porque daí ele está no intervalo entre 40 e 55, e também atende a regra para ser bloco rígido, olha só. Eu tenho que atender essa regra aqui, ó, tem que ser maior do que 46,7, ok? Lembrando que, como deu dois valores, o menor valor eu descarto, tá? Esse valor aqui eu descarto porque não me interessa. Esse valor aqui que me interessa, ok? Afinal, ele que deu o maior valor. Então, 50 que a gente adotou é maior que 46? É maior que 46, ok. 50 que foi adotado aqui, atende a regra do ângulo? É para atender, porque se o cálculo do 43,4 estiver correto, vai atender a regra do ângulo. Então, lembre-se de uma coisa, vocês acharam o valor do D em função de um ângulo, né? Lembrando que quando vocês fizeram o cálculo, qual o ângulo que vocês utilizaram aqui? O ângulo mínimo, certo? 40 graus. Então, você achou o D, 43,4, pertinente ao ângulo de 40 graus. Agora, como a gente acabou arredondando, né, nós arredondamos aqui, ó, de 49,4 para 50, a gente tem que achar o ângulo real. Vai dar muito próximo de 40. Afinal, esse arredondamento também foi muito pequeno, certo? Então, automaticamente a gente tem que fazer a verificação do ângulo, tá? Qual é o ângulo final após o arredondamento? Tá? A verificação do ângulo,
colocar aqui entre parênteses, após o arredondamento. Bom, então, como é que faz essa verificação? A mesma conta, só que agora a gente inverte, né? Porque nesse caso aqui, a incógnita vai ser o ângulo. A minha incógnita vai ser aquele cara, vai ser esse daqui, né? Então, se você quer saber aqui, no caso, o ângulo, é esse aqui, ele que vai ser a nossa incógnita neste momento, tá? Então, quanto que vai dar esse ângulo aí, pessoal? Se você for verificar esse ângulo, só substituir aí na fórmula, né? Lembrando que agora aqui em cima, você vai colocar 50 menos 6, né? O H menos o D'. Então, 50 menos 6. 50 menos 6 vai ser o valor do D. E aí, pelas minhas contas, esse ângulo aqui tem que ser... cadê? Fazendo a conta aqui. 40,38. Lembrando que vocês devem usar a calculadora em formato de graus, né? Degree, certo? Se tiver em radianos e outra coisa vai dar errado. Cuidado aí para não usar valores errados aí no caso. Bom, valores no caso eu digo configurações, né? Configurações erradas que vão chegar a valores que não estão corretos aí nesse caso. Bom. Então, todo mundo conseguiu chegar aqui, nesse ângulo, 40,38 aproximadamente? Sim? Isso aí. Boa, pessoal. Então, antes da gente partir para a parte dos esforços, que seria a próxima etapa, porque aqui a gente encerra, nessa etapa aqui a gente encerra a geometria. Porque, olha só, geometria ela vai ser o quê? O L, na verdade aqui, os 100 centímetros, que é o L, o H, tá bom? E, consequentemente, agora o ângulo, que a gente achou o ângulo aqui. Então, essa é a geometria. Lembrando que, eu não anotei aqui, mas o A', a gente viu no desenho, né? Lembra disso? O A' ficou igual a 17,5 centímetros, tá? A gente olhou aqui no desenho, viu aqui no desenho, fez a conta de cabeça até, né? O A' é igual a 17 centímetros e meio. Então, aqui a gente finaliza a parte da geometria e, na sequência, a parte dos esforços, ok? Então, continuando a segunda parte aqui do exercício, parte dos esforços agora, tá? Então, reação na estaca, que a gente pega a carga do pilar, lembrando que a carga do pilar, considerando o peso próprio dele, aquele 5%, e divide pelo número de estacas. Se fossem 4 estacas, seria 4 aqui, tá bom? A Larissa já tinha feito, né? 77 quilonewtons. Esse cara aqui, que eu falei para vocês lá atrás, que tem que ser menor do que aquela carga admissível, tá? Da estaca. Qual que é a carga admissível da estaca? 9 toneladas? 90 quilonewtons? Sim. Mas eu não vou comparar com esse 90, viu? Vou ter que comparar já com o valor, considerando a perda de eficiência do conjunto, tá? Eu vou comparar com esse 78,3. Então, no nosso caso, a gente viu aqui, 77 é menor que 78,3, então, isso daqui, ok, né? Passou, certo? Passou aqui. O pezinho ali inverte, certo? Bom, então, lembrando que eu falei anteriormente, se você fez tudo certo, isso daqui vai dar certo. Se deu errado aqui, é porque no meio do caminho alguma coisa você errou. Bom, aí você volta lá e tem que dar uma olhada para ver onde foi o erro de vocês aí no caso. A tração é tranquilo, pega a reação da estaca, e essa reação da estaca eu vou dividir pela tangente. Tangente de quem? A tangente daquele ângulo que a gente tinha lá, né?
tangente do ângulo aqui. Então, se eu sei o ângulo, porque a gente já tinha o ângulo aqui, tá? Então, quem que é a resistência da estaca? Resistência não, perdão, reação, né? Cuidado, não vou fazer isso que eu fiz, que é falar resistência, reação da estaca. 77 dividido pela tangente do ângulo. Lembrando que o ângulo a gente calculou anteriormente, na primeira parte do exercício, na parte de geometria, tá aqui em cima, né? E 40,38. 77 dividido por tangente de 40,38. Lembrando também que esse 40,38 obrigatoriamente tem que estar em graus. Consequentemente, esse resultado, vamos ver se vocês chegam aí, 90,54, 90,5 quilonewtons. É isso? Confere, pessoal. Isso aí, 90,5, 90,54. Ô, João, você colocou lá 78,3, o que foi 78,3? Depois dá uma olhada aí. Bom, 90,5. E a compressão, ela é semelhante, só que em vez de usar o valor pertinente ali de tangente, a gente vai usar o seno, tá? O seno, lembrando que todas essas fórmulas estão na apostila, tá? E são as mesmas que a gente já usou anteriormente, tá? Então tá aqui, ó, para calcular a parte aqui referente à compressão na biela, reação da estaca dividida pelo seno, bom? E a tração da mesma forma eu consigo utilizar também, bom? Perceba que para calcular a tração eu posso usar essa fórmula, no caso, aqui é para bloco de duas estacas, né? Então, a gente usou a equação de compressão na biela e, consequentemente, aqui eu tenho a fórmula que a gente usou agora, a reação da estaca dividida pela tangente do ângulo, essa fórmula que a gente usou para calcular a tração, tá vendo? Tração igual reação da estaca dividida pela tangente do ângulo. E a compressão na biela, em vez de ser tangente, vai ser seno, tá? O ângulo é o mesmo e a reação da estaca é a mesma também, bom? Então, vamos lá. Então, essa conta aqui vai ser quanto? 77 dividido pelo seno do ângulo. Então, aqui é seno de 40,38. Quanto que dá isso aqui? 118 e alguma coisa? 118,85, 118,8. Quem quer falar alguma coisa aí? Dúvida? Cento e 118,85, isso aí. Beleza. Feita essa questão dos esforços, tá? Bem simples, bem tranquilo aqui. Tá? Só aplicar a fórmula, essas fórmulas aqui são iguais, tá? Reação da estaca, tração e compressão na biela são sempre as mesmas, não se alteram, tá? Independente do número de estacas, isso não se altera. Tá? A única que vai se alterando em função do número de estacas é a questão do ângulo e a verificação, que é o que a gente vai ver agora. Tá? Então, a verificação está aqui na página 9, tá? Então, verificações. Esforços, verificações. Página 9. Bom, olha só, pessoal, aqui a verificação. Primeiro a gente vai fazer a verificação junto ao pilar e depois junto à estaca. Então, se é junto ao pilar, tem que verificar o quê? 3 vezes reação da estaca. Por que eu estou verificando? Por que aqui é número 3? Porque quantas estacas estão reagindo junto ao pilar? Então, se eu pensar aqui no desenho, para esse pilar aqui, quantas estacas estão agindo sobre ele? Exatamente 3 estacas. Tá? Então, nesse pilar, reagem 3 estacas. Então, junto ao pilar, perceba o quê? O γ-F, coeficiente de segurança, sempre é válido.
sempre é o mesmo aí no caso, a gente considera aquele 1,4, e o seno ao quadrado do ângulo, lembrando que o ângulo é o mesmo que a gente definiu agora há pouco, né? Afinal, o ângulo não vai se alterar, porque a geometria não vai se alterar. E AP, o que é AP? AP é a área do pilar, tá bom? Então, AP vai ser exatamente a área do pilar, tá bom? Então, vamos fazer aqui essa verificação. Lembrando que tudo isso depois a gente vai ter que comparar com o 1,75, que é a tensão do concreto, tá bom? Vamos lá. Vou colocar só os números aqui, tá, pessoal? Na página 9 tem a fórmula lá para vocês verificarem. Então, 3 vezes 77, certo? Que é a reação da estaca. Então, além disso, o coeficiente de segurança, tá? Então, aqui. Tudo isso dividido por quem? Pela área do pilar. Qual que é a área do pilar? Não é 30 vezes 20? Não é 30 por 20? Então, 30 vezes 20, tá? Espaço aqui. 30 vezes 20. E isso aqui é multiplicado pelo seno ao quadrado do ângulo, tá? Então, lembrando que se o ângulo é 40, 38, que foi o que a gente definiu antes, isso é importante. Seno ao quadrado do ângulo não é exatamente isso daqui, né? Seno do ângulo ao quadrado. Se você pegar 40 e 38 e levar ao quadrado e depois tirar o seno, nesse caso aqui, tá errado, tá? Primeiro tira o seno e depois o resultado você leva ao quadrado, ok? Então, feito isso, aí a gente chega na tensão junto ao pilar, ok? Tensão de sigma junto ao pilar ali, né? Nesse caso. Alguém já fez aí? Quanto que dá esse valor? Então, sigma CP, sigma CP biela. CP biela. Se alguém fez aí, isso deu o quê? 1,28? Chegaram nesse resultado também? 1,28. Lembrando que é uma tensão, então a força aplicada sobre uma área. A força, que é o 77, está em quilonewtons. E a área, nós fizemos aqui, ó, o pilar, em centímetros. Então é quilonewton por centímetro quadrado. Bom? Chegaram aí nesse valor também? 1,28. Isso aí. Esse valor 1,28 eu tenho que comparar com 1,75 de FCD. Tá? A gente estava falando na outra aula, esse 1,75. Tá? Então, por que tem uma elevação da tensão do concreto aqui? Por haver o confinamento naquela região do concreto. Então, como há o confinamento do concreto, a gente acaba majorando aí a tensão do concreto que ele suporta ali na compressão. Tá? Então, acaba tendo uma majoração aí. Bom, esse concreto é um concreto que nós estamos usando aqui pelo anunciado C20, né? Concreto relativamente baixo. Então, no nosso caso aqui fica 1,75, é isso? Vezes 20 dividido por 1,4. Lembrando que 1,4 é o coeficiente de segurança que a gente está usando aqui por conta do D, né? Então, já é aplicando o coeficiente de segurança. Só que tem que tomar cuidado, né? 20 está em MPa. Se eu estou falando de quilonewton por centímetro quadrado, eu tenho que usar 2. Tá? Então, é 2 dividido por 1,4. Bom? Então, é o concreto dividido pelo seu coeficiente de segurança, como está em quilômetro por centímetro quadrado, de 20,2. Então, quanto que dá essa conta aqui? Vai dar, acho que 2,5, né? Se eu não me engano.
2,5 quilonewtons centímetro quadrado, certo? Aí a gente vai descobrir se passou ou se não passou, né? Então, 1,28 tem que ser o quê? Menor, né? Então, se isso daqui é menor do que o valor que a gente tem aqui em cima, então, consequentemente, isso daqui passou, né? Então, é verdadeiro, faz um tique verde lá. Passou, ok, né? Ok. Passou. Isso daqui a gente tem que repetir para a outra condição, que é o quê? Vai repetir agora junto a estaca, tá? Repetir para a estaca. Então, é sigma CI, nesse caso, ok? Então, é sigma CI. O que muda aqui, pessoal, da fórmula? Muda que agora, se eu estou falando da região junto à estaca, eu não estou mais falando daquela região aqui em cima do pilar, ó. A gente está falando agora da região aqui embaixo, junto à estaca. Então, se é junto à estaca, eu vou considerar a área da estaca, que é o que está aqui, ó, a este, a área da estaca. Seno ao quadrado do ângulo é a mesma coisa, o gama F, que é o coeficiente de segurança é a mesma, reação na estaca também é igual a 77. A diferença é que não tem o 3. Por quê? Se eu estou falando da verificação junto à estaca, é uma estaca que eu estou olhando. É na região de uma estaca só. Então, aqui não tem 3, é só 77 vezes 1,4. Esse trecho, seno ao quadrado do ângulo ali, 40,38, é igual também. Quem que mudou, então? Esse daqui, né? Esse cara aqui que não é mais área do pilar, tá? Então, se não é mais área do pilar, é a área da estaca, ou melhor, né? Como que eu vou calcular a área da estaca? É a área do círculo, né? Então, eu posso calcular essa área do círculo, seja com π diâmetro ao quadrado sobre 4 ou o πr ao quadrado, certo? Então, vamos colocar aqui no caso, né? Se for πr ao quadrado, 3,14, 15, etc., né? Vezes o raio ao quadrado. No caso, 12,5, que é o raio da estaca, isso aqui é elevado ao quadrado, certo? E o π, deixa eu achar aqui. Dúvidas, pessoal? Tudo bem? Ó. E vezes raio quadrado. πr ao quadrado. Fazendo isso, então, quanto que dá aí, pessoal? Fazendo a tensão junto à estaca, vai dar 0 alguma coisa? Dois e meio, 0,52, né? Isso aí. 0,52. Se é junto à estaca, é 0,85 de FCD. Sempre, para a estaca não muda, tá? O que muda é junto ao pilar, porque depende do número de estacas agindo sobre aquele pilar. Agora, junto à estaca, não. Tá? Então, a gente considera 0,85 do FCD, o 0,85 de 2 dividido por 1,4, então isso aqui dá 1,21, tá? 21, que é a 2 dividido por 1,4 vezes 0,85. Então, nós temos aqui 0,52, sendo menor do que 1,21. Também passou, né? Então, os dois aqui estão atendidos. Ambos foram atendidos, ok?
E com isso, nós temos, então, esse cara atendendo a todas essas verificações, esse pilar junto com o bloco, lógico, a gente consegue partir para a etapa aí de armadura. Então, cálculo da armadura. O cálculo da armadura é semelhante ao que a gente fez anteriormente, é o AST. Bom, e aí o AST é a mesma forma que usamos lá atrás, ok? Então tá aqui, ó. O AST vai ser a tração vezes o coeficiente de segurança, o gama F, vezes o gama N, coeficiente de adicional, né? E FYD, a tensão de escoamento, tá? Então, nesse caso, a formulação é a mesma válida para bloco de 3, 4, 5 estacas, é igual, tá bom? Inclusive, para sapata, na hora de calcular a armadura, a gente usa essa mesma fórmula. Então, se eu já sei a tração, quanto foi a tração que nós calculamos? Foi 90,5, é isso? 90,5. Bom, se tiverem dúvidas, vocês vão perguntando aí. Vezes 1,4, que é o coeficiente normal, e 1,2, que é o coeficiente adicional. Tudo isso aqui é o quê? É dividido pela tensão de escoamento do aço. Qual que é a tensão de escoamento do aço? Quanto vale a tensão de escoamento do aço? Qual tipo do aço que a gente está usando aí? $50 por 1,5 por 1,15. Exato. 1,15, isso. CA50. Então, lembrando que CA50, 50 kN por centímetro quadrado, né? Então, aqui, 50 por 1,15, que é o coeficiente de segurança do aço. Ok? Isso aí. E com isso a gente acha a área de aço de tração. Nesse caso vai dar 3,5, arredondando, né? Arredondando 3,5 centímetros quadrados. Não sei se mais alguém chegou perto disso. Ok? Tudo bem? Vou colocar o enunciado desse exercício, está lá no AVA, lá no ambiente virtual, e o PDF aqui, o PowerPoint, desculpa, vou colocar lá na intranet também, Leandros. Tá? Depois, assim que acabar a aula, eu gero o PDF aqui e posto lá, logo embaixo do enunciado do exercício, eu posto o PowerPoint aqui. Aí nesse PowerPoint vai ter o finalzinho do exercício anterior, tá? E o exercício, o exemplo 2 aí também. Então, 3,5 centímetros quadrados. Todo mundo chegou até aí? Aí o que acontece, pessoal? Agora a gente precisa ver uma outra coisa aqui. Uma outra situação. Só para enxergar uma outra coisinha. Tem aqui na apostila também. Aqui, ó. Eu vou aumentar a tela aqui para ficar mais fácil de enxergar. Olha só, pessoal. Calculamos a armadura. A armadura que a gente calculou é exatamente essa armadura aqui, ó. A armadura que vai ficar disposta nesse sentido. Tá? Vou falar que são 3 barras aqui.
Até por questão mesmo, né? São 3 barras de 12,5, ou 3,5 centímetros quadrados a 3 barras de 12,5. Então, para essa situação, essa armadura que a gente calculou, é nesse caso aqui. É o jeito da armadura que a gente está dispondo aqui. Quando a gente arma desse jeito, tá? Fica um pouquinho mais reto, geralmente, né? No CAD. Então, quando a gente arma desse jeito, nós dizemos que a armação, ela seguiu o formato e a direção dos esforços. Por quê? Por que a armação desse jeito aqui seguiu o formato dos esforços? Porque eu tenho essa situação, pessoal. A carga, ela sai aqui do pilar. Então, essa carga, ela vem, sai do pilar, e quando ela sai do pilar, lembrando que 1/3 da carga vai para cada pilar, certo? Então, se eu tenho 3 estacas, perdão, vai para cada estaca. Se eu tenho uma carga desse pilar, 1/3 vai para cada estaca. Então, se eu for fazer a divisão, vai ser mais ou menos desse jeito aqui, aproximadamente. Algo parecido com isso. Então, toda a carga que está aqui, ó, nessa região, vai para lá. Toda a carga que está nessa outra região aqui, vai para cá. E toda a carga que está na outra região aqui, ó, vai vir para cá. Tá? Então, a gente dividiu aí por 3, por isso que aquela reação na estaca é dividida por 3. Agora, o que acontece? Quando essa carga faz exatamente essa condição aqui, nós temos automaticamente uma direção de tração. Então, a carga saiu daqui, desse ponto, foi para lá. A carga saiu daqui, veio para cá. Saiu daqui e veio para cá. Então, a direção de tração está nessa direção, nessa direção, nessa direção. Por isso que eu coloco a armadura nesse sentido aqui, tá? Que é o que se encontra, por exemplo, lá na apostila, mais abaixo aqui na página 10, tá? Pelas medianas, que elas seguem a direção dos esforços. Porém, é bastante comum a gente encontrar essa segunda opção da direita aqui. Então, é a armação pelos lados. Só que eu não posso pegar o valor pertinente a esse cálculo aqui e colocar pelos lados, porque esse valor que nós calculamos de 3,5, ele é válido para essa condição inicial que a gente estava falando, pelas medianas. Tá? Então, eu preciso decompor a força que está pelas medianas, porque ela sai do pilar, vai para a estaca, sai do pilar, vai para a estaca, sai do pilar, vai para a estaca. Eu tenho que decompor isso daqui para poder armar pelos lados, que aí, no caso, a armação ficaria desse jeito aqui, que geralmente é o mais usual. Pode armar pelas medianas? Pode armar. Tem algum problema? Nenhum. Tá na norma, tá tudo certo. Se você calculou certo, não tem problema nenhum. A única questão é que pelas medianas, aquele outro jeito que eu estava fazendo, né? Ficou uma caca isso aqui, né? Pelo outro jeito que eu estava fazendo, automaticamente a gente tem uma situação, que é o acúmulo excessivo de armadura na região embaixo do pilar. Que se vocês observarem aqui nesse caso, ó, não tem um acúmulo aqui embaixo no meio do pilar. Bom, então essa região central aqui não tem aquele acúmulo, que é o caso que nós temos aqui nessa figura, né? Então aqui no meio, onde seria o pilar, tem um acúmulo de armadura, e aqui não tem, o da direita pelos lados não tem. Isso aqui pode, com relação às medianas, pode provocar uma bicheira, alguma coisa do tipo, que por conta da densidade de armadura. Sem contar que também aqui nessa região tem os arranques dos pilares. Então isso faz com que concentre-se ainda mais uma quantidade de barras ali naquela região. Então a chance de fato de ter algum, por exemplo, uma bicheira é bastante alta, né? Com isso, geralmente a gente acaba optando pela segunda opção aqui, que é armar pelos lados, bom? Mas se quiser armar pela mediana, como eu disse, não tem problema nenhum. O problema é que se ficar a bicheira aqui, ninguém vai ver, né? Lá embaixo, encostado na terra, se
Se ficou, se não ficou bem concretado, ninguém sabe, né? Ninguém nunca vai descobrir. Seria esse o problema. Mas se eu quero armar pelos lados, então automaticamente eu tenho que decompor a força. E aquilo que a gente estava falando antes, o Everton comentou antes, eu vou decompor para o ângulo de 30 graus. Bom? Então, aquele mesmo raiz de 3 sobre 3, que não é a tangente de 30 graus. Bom? Então, com isso, acaba acontecendo o quê? Essa decomposição de forças que eu consigo fazer a partir dessa fórmula, né? Eu pego aquela tração que a gente tinha calculado lá, 50, né, se não me engano. 50 não, desculpa, 90,5, né? Então, 90,5 vezes raiz de 3 sobre 3. E aí a gente acha o que a gente chama de tração linha, tá? Então, aqui é o AST. Se eu quiser achar o AST', eu tenho que usar o T'. Então, primeiro eu calculo o T', que vai ser, então, a tração original que a gente tinha, aquela tração original aqui, ó, 90,5. Essa tração de 90,5 eu vou multiplicar aqui pela raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3, como eu falei para vocês, é a mesma coisa que tangente de 30. Tá? Então é 0,57735. Tá? Repito, 0,57735 é a conta lá, se você fizer a conta da calculadora, raiz de 3 dividido por 3 vai dar esse valor, 0,57735. Bom, multiplica essa conta aqui, né? Multiplica pela tração e acha a tração linha. Essa tração linha, no nosso caso, 52,3, né? Newtons. Com essa situação, a gente acha aqui o valor do AST', tá? Então, AST', só que em vez de usar 90,5, agora vai usar 52,3. Para essa condição agora, a gente tem uma outra área de aço, 2,02 centímetros quadrados. Bom, 2,2, 2,02, 2,03, 2,0, tá? Essa faixa. Então, é bastante usual utilizar essa opção secundária aqui, a armação pelos lados, mas, como eu disse, não é obrigatório. Bom, aí depende muito do projetista, do engenheiro, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tá? A questão das faltas, eu não falei nada, tá? Quem provavelmente tenha falado foi a coordenação, né? Que aí, no caso, é pelo acesso, né? Pelo acesso ao sistema. Então, quando você acessa o sistema durante o horário de aula, fica registrado lá. Tá? Então, se você acessa o sistema, o AVA, né, vem aqui, acessa o AVA e, consequentemente, interage aqui, né? A gente consegue descobrir, se eu vier aqui em pessoas, eu consigo ter o nome dos alunos, o tempo que o aluno ficou, quando ele acessou, a última atividade. Aqui onde eu tenho os arquivos, eu consigo ver quem baixou os arquivos, quem acessou os arquivos. Quando eu postar o vídeo, eu vou conseguir ver quem assistiu o vídeo, tá? Então, o controle, na verdade, é maior aqui do que se fosse presencial, né? Então, nesse caso, que essa questão de presença, tudo é pelo acesso ao sistema durante o horário de aula e, consequentemente, a gente visualizar quem conseguiu acessar, quem acessou, quem não baixou, e etc. Tá bom, Larissa? Lucas, qual é mais viável? Tanto faz, aí é gosto. Eu prefiro usar a segunda opção, tá? Eu prefiro usar essa porque a armadura fica distribuída, melhor distribuída, na minha opinião, e evita aquele acúmulo de uma densidade de armadura muito grande aqui no miolo. Entretanto, eu conheço gente que não consegue enxergar que essa condição é real, porque acredita, aquela questão que eu falei, a carga sai do pilar e vai para a estaca, sai do pilar e vai para a estaca. Então, quer dizer, a armadura tem que estar na direção da tração, né? Então,
aí é gosto, né, no caso, mas viabilidade tanto faz, a norma permite os dois estão certos, né, desde que você calcule certo, os dois estão certos. E aí, como eu disse, olha só, o AST' considera o tração linha, tá? O resto é tudo igual. Aí fica algo parecido com isso. A armadura principal, esse exemplo aqui, tá descrito, ó, exemplo de armação pelas medianas, aí na página 10 da apostila. Então, pelas medianas, ficaria desse jeito. Além da armadura principal que a gente calculou já, que é aquele 3,5 centímetros quadrados, ou o 2,02, tem esse estribo externo aqui, que é como se fosse, no caso, a nossa armadura de pele. A gente vai calcular agora para esse bloco. Dúvidas, pessoal, com relação a isso aqui? Tranquilo? Então, o Lucas, mas aí nesse caso por isso que eu posto o link no AVA, tá? O registro é no AVA, tá? Então, o link eu sempre vou postar lá no AVA, o ideal é você ir lá e pegar o link no AVA, tá? É o ideal. O Lucas que perguntou aí, tá? O ideal é sempre ir lá e marcar lá que você consegue utilizar, tá? Não tem problema, pessoal, vocês usarem o link, o importante é participar e entender o conteúdo, né? Mas vale a pena, de repente, pega, entra lá no AVA, baixa o arquivo, tá? Igual hoje eu postei anunciado o exercício lá, depois eu postar a resolução aqui do PowerPoint, então vocês vão ter que acessar lá. Interessante que vocês tenham acessado, justamente para ficar registrado. O último slide é esse aqui, né? Tração linha. Fora isso, faltam as armaduras complementares agora, que foi o que a gente fez no comecinho da aula de hoje para o exercício 1. Tá? Então, a armadura complementar, a gente tem igual o outro que nós fizemos anteriormente, tá? 0,10% vezes B vezes H. Bom, é a mesma fórmula que a gente usou para bloco de uma estaca. Perdão, para bloco de duas estacas. Mesma formulação que a gente utilizou. Bom? O único problema é que eu estava falando para vocês antes. O bloco de 3 estacas não tem B, né? Quem é o B no bloco de 3 estacas? Falei, até o Alisson perguntou, B é igual a A. Né? Então, quer dizer que eu vou colocar o A aqui? Não, nesse caso não é. Tá? Aqui na apostila, lá mais abaixo, tá falando aqui, ó. Olha só, o bloco de 4 estacas é a mesma coisa, tá? Pelas diagonais ou pelos lados, tem que achar a tração linha, tá? Acha a tração linha para poder mudar. Só que como o ângulo não é mais de 30 graus, passa a ser de 45 graus, então não é mais raiz de 3 sobre 3, passa a ser raiz de 2 sobre 2 por conta do ângulo ser diferente. Então aqui, ó, pessoal, armadura complementar, como eu citei, a SL ou a SPL, tá? Só, a SL ou a SPL é a mesma coisa, tá? Por quê? A SL é a S lateral, tá? Então é a mesma coisa. Aqui na apostila está SL, mas é a mesma coisa. Ou armadura lateral ou armadura de pele. Está falando da mesma coisa. Olha aqui, ó. Quem é o B em bloco com mais de 2, 3 estacas? No bloco sobre 2 estacas, a largura B é o próprio B. Tá lá, é a própria largura do bloco. Nos blocos com 3 estacas ou mais, tá? Nos blocos com 3 estacas ou mais, a largura B, ela vai ser definida pelo diâmetro da estaca, tá aqui, ó, diâmetro da estaca, mais o balanço livre. Quem que é o balanço livre? É aquele, como se fosse o nosso a linha, tá? A linha para um lado, a linha para o outro, tá bom? Então, para a gente vai ser o diâmetro da estaca mais 2 vezes a linha, tá? Então, para a gente aqui, bloco de 3 estacas, vai ser, como a gente viu, então o diâmetro, tá? A gente já conhece esse diâmetro da estaca, o diâmetro aqui da estaca, mais 2 vezes a linha, tá? 2 vezes
O A'. E o A', nesse caso, vai ser aquele 17,5, né? No nosso caso, o diâmetro da estaca são 25 centímetros, 2 vezes 17,5. Tá? Isso vai dar, um parênteses aqui, né, para não dar errado a conta. Aqui. E aí, quanto que dá isso aqui? 60 centímetros, né? 2 vezes 17,5. Isso dá 35 com 5, 40, com 20, 60. 60 centímetros, isso aí. Certo? E aí a armadura de pele vai depender aqui, né? Volta aqui em cima, olha só. Faz essa conta aqui, considerando agora 60. E quanto foi a altura que a gente usou? 50, não foi? Tá, vou colocar em outra cor aqui para saber de onde veio, tá? Azul aqui. Tá? Nesse caso, 3 centímetros quadrados, né? 5 vezes 6 dá 30. 3 centímetros quadrados. Ok? Armadura complementar. É a armadura que vai ficar em torno do bloco. Tá bom? Se a gente for ver aqui, essa armadura, como está chamando de estribo horizontal ou armadura de pele, né? Que vai ficar em volta do bloco aqui, ó. Em volta dele inteiro. Perceba que nesse exemplo aqui da apostila, as estacas são pré-moldadas, tá vendo? Estaca quadrada, estaca pré-moldada, né? Então, estaca de concreto pré-moldada, por isso que é quadrado. Existe estaca pré-moldada circular também, tá? Aí depende do caso. Tudo bem, pessoal? Vamos praticamente aí para a última conta, então. Diferente da armadura que a gente tem para bloco de 2 estacas, isso, é como se fosse a costela, é que no caso de bloco a gente não chama de costela, chama de armadura de pele ou lateral, mas se fosse, no caso de viga, seria como se fossem as costelas, Lucas. Então vamos aqui, depois a gente volta no desenho. Olha só, pessoal. Então, a outra armadura complementar que falta aqui nesse caso é a armadura de suspensão. Tá? Essa armadura, teoricamente, a gente não detalha tanto lá no bloco das estacas. Tá? Mas aqui a gente vai detalhar com maior precisão, por quê? Se eu tenho essa situação aqui, ó, olha só, essa situação, quer dizer que o pilar está descarregando aqui embaixo, aqui nesse miolo, uma região que não tem armadura. Então, se ele não tem armadura nessa região, automaticamente eu preciso colocar uma armadura nessa região. Para pegar um possível esforço que fica aqui perdido, e aí eu tenho que suspender essa carga para cima. Por que ela chama armadura de suspensão? Porque ela suspende, ela eleva a carga novamente. Se eu estou usando esse modelo de armação aqui, talvez não precisasse, porque eu já tenho a armadura aqui que pega toda essa carga que está embaixo do pilar. Como eu uso o modelo pelos lados, né, como estamos usando o modelo pelos lados, eu tenho que usar essa armadura de suspensão. Tá? E essa armadura de suspensão, lá embaixo também na apostila, olha só, aqui, página 14, vou colocar suspensão, então, página 14 aí da apostila, bom? Essa fórmula aqui. Então, embora o modelo de bielas admita a carga vertical sendo transmitida da estaca por meio das bielas, no comportamento real, existem bielas secundárias que vão atuar na região entre as estacas. Como assim na região entre as estacas? Essa região, como eu disse, aqui no meio. Tá? Então, se eu tenho o pilar aqui e não tiver nenhuma armadura aqui, olha só, se eu estou sem nenhuma armadura aqui no meio, tem parte da carga do pilar que está atuando lá e não tem armadura nenhuma. Então, por esse motivo, eu preciso colocar uma armadura. Então, parte da carga vertical vai se propagar no intervalo entre as estacas, naquele miolo ali. Se não tem nenhuma armadura direta, eu preciso colocar para poder suspender, para elevar essa carga de novo.
E aí esse cálculo se dá através dessa equação. Então, olha só. N é o número de estacas, então no nosso caso aqui vai ser 3. FYD é a tensão de escoamento do aço, que a gente já usou, é aquele 50 dividido por 1,15, até o Everton falou lá na hora. E o P é a própria carga vertical, aquela que a gente calculou do pilar, e olha só, com o peso próprio do bloco, com aquele 5%. Então, no nosso caso aqui, a armadura de suspensão, a AS-SUSP, vai ser a carga que eu tenho lá do pilar. Qual que é a carga que estava vindo pelo pilar, pessoal? Não era 231? Então, 231 vezes 1,4. É a armadura de elemento de fundação, não é? Eu tenho que aplicar o coeficiente de segurança, certo? Adicional. Então, tenho que aplicar esse coeficiente adicional porque é o coeficiente de segurança normal e o coeficiente adicional por ser um elemento de fundação. Tudo isso vai ser dividido por aquele valor que a gente viu na apostila, na página 14 da apostila. 1,5 vezes 3. Então, 1,5 vezes 3, é o número de estacas, vezes a tensão de escoamento do aço, né? 50 dividido por 1,15. Okay? Tensão de escoamento do aço, número de estacas, 1,5 da equação. Com isso, a gente chega no valor da armadura de suspensão. Nesse caso aqui, quanto que dá o valor da armadura de suspensão? 2 centímetros quadrados, arredondando aí? Isso, 2 centímetros quadrados. Arredondando, tá, pessoal? Exato. Então, arredondando 2 centímetros quadrados. Então, eu vou deixar bem clara essa questão da armadura, sempre necessária, principalmente quando se utilizar a armadura pelos lados, bom? Sempre que se utilizar a armadura pelos lados, a gente usa a armadura de suspensão.